uma cidade culpa pena levando cada quina tenesse morada, ora com força de maldade passar, lágrima de pecado Canadá, mamás morto lá cana entra mas nem doenças cana tem nasceu. Mami luto na passa, novo tudo custa Deus na face. E a gente já começa aqui o Conexão Jovem no clima da África, não é isso? Pedro, explica pra quem tá em casa que instrumento é esse. Explica que música é essa que você cantou, explica pra quem tá em casa. Bom, esse instrumento aqui é o djembe, é um instrumento utilizado lá pelos nossos irmãos de Guiné-Bissau. É um instrumento que eles usam nas nossas igrejas para adorar a Deus. E essa música é uma música também que eles cantam lá, né, na língua crioulo. É uma língua que eles usam lá, que é um português bem quebrado. Se prestar bem atenção, dá para entender um pouquinho. Dá para entender mesmo. E ela fala sobre a nova terra, né? Que a morte lá não haverá mais. E é uma das músicas que eu aprendi lá no campo missionário. Muito difícil de tocar esse instrumento? Olha, eu talvez não saiba tocar tão bem. Foi a primeira percussão que você aprendeu? Foi. E a gente chega lá, eles têm uns bem maiores, assim, né? Mas esse aqui foi o que deu pra trazer. Eu não sei se eu toco bem, né? Eu toco o que eu sei tocar. Não, mas tocou legal. Mas pra vocês que não conhecem, é ótimo. Pedro, muito obrigada por sua participação aqui no Conexão, viu? Sempre vem do NASP pra cá, que é uma das nossas universidades aqui no estado de São Paulo, cantar. E hoje ele vem falar mais uma vez sobre missão, uma missão muito especial que acontece na África, mas a gente vai falar de um núcleo, o NUNCE, que quem está aqui é o pastor Walter com a gente hoje. O pastor voltou ao Conexão, mas nessa nova casa você não tinha voltado ainda, né? Primeira vez. Primeira vez. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado. Seja muito bem-vindo aqui ao Conexão. Agora é o seguinte, você que quer participar com a gente, interagir sobre o tema de hoje, vamos falar sobre missão, participe, interage, já tem post no nosso Facebook, tem que curtir a nossa página, que é facebook.com/Conexão Jovem Oficial, seja o nosso seguidor também no Twitter, @PGConexão. E tem gente que não está usando a nossa hashtag. Tem que usar a nossa hashtag, gente, que é Jogo da Velha Conexão sem acento. Lembrando que você tem que interagir sobre o tema, mandar suas perguntas, dar sua opinião e aí usar a nossa hashtag. E aí sim você vai poder ganhar, de repente, um dos nossos presentes aqui, não é isso, Chapolin? Com certeza, Luciana. Tem muitos prêmios bacanas aqui hoje no Conexão. Primeiro esse aqui, para quem conhece, meu amigo Paulinho aqui, né? Né, Edinho? Esse é grande amigo nosso aqui. Olha só, esse CD do Vocal Livre, CD novo, né? Desse ano, né? Primeiro CD do Vocal Livre. No finalzinho do ano passado, mas não tá na mão da galera esse ano. Novinho, coisa boa, você pode ganhar, só participar com a gente no @PGConexão, com a nossa hashtag Conexão, ou também esse livro Passaporte para a Missão. Olha só, participe, ganhe prêmios, envie perguntas pra gente, né, Luciano? O pessoal vai participar com a gente pelo Twitter, o pastor Walter e o Pedro Valença hoje aqui com a gente. Envie perguntas para eles que você pode ganhar o prêmio de hoje. Ô Chapa, é o seguinte, ontem nós sorteamos a nossa camiseta para o pessoal, para onde que eu mostro? Pro Nério? Pode ser pro Nério? Para o pessoal do Facebook. E o pessoal do Twitter ficou triste, o pessoal reivindicou hoje o dia inteiro pelo Twitter. Então hoje, a nossa camisa, ó, essa aqui, ontem o Chapolin veio com a cinza, eu vim com a branca, hoje é com a laranja. O Pedro tá com a branca também ali, mas hoje é a laranja e você pode ganhar, levar para casa. Participe, interage. No Twitter, a camiseta, e no Facebook, o CD do Vocal Livre e o livro, beleza? Participe e interage. Pastor, explica pra gente, pra quem tá em casa, essa sigla NUNCE. O que significa essa sigla? NUNCE é o Núcleo de Missões e Crescimento de Igreja. Como está dentro da Universidade Adventista, então lá chamam de núcleo. Né? Eu queria ter chamado de instituto, mas lá chamou de Núcleo de Missões e Crescimento de Igreja. Nós temos duas frentes de trabalho. Uma é preparar, recrutar, treinar, desenvolver projetos missionários, quer seja dentro do Brasil ou fora do Brasil. Nós procuramos nos especializar em outras culturas, mesmo que seja dentro do Brasil, indígenas e outras culturas aqui. E a parte de crescimento de igreja são igrejas já estabelecidas, que a gente tem estudos, tem projetos com igrejas já estabelecidas. E tem um vídeo, vocês trouxeram um vídeo pra gente que nós acompanhamos agora, olha só.
coisa linda. Pedro, você participou desse projeto também, né? E hoje faz parte, também trabalha diretamente com o pastor Walter, né? De missões, isso. Eu fiz parte do projeto do começo do ano, né? Na missão de Guiné-Bissau, apareceram algumas imagens ali, né? Você viu minhas aulas de tambor ali, né? Pois é, viu? Eu vi. E foi um momento realmente transformador, assim, na minha vida. Não só porque... Ô, Pedro... Não, termina que já tem uma pergunta aqui para você. Eu estava falando que não só pelo que a gente espera que vai levar alguma coisa, né, tenha para oferecer, assim, né, mas a gente acaba tendo o maior benefício é sempre nosso, né, de receber, de ser transformado pelo contato com outras pessoas de outra cultura e de poder ser usado por Deus para um trabalho tão legal. Muito bom. Olha só, Luciana, se for o pessoal participar no Twitter para ganhar a camiseta, já tem muita gente participando. Inclusive tem a pergunta do Marcel Felipe, ele fala o seguinte: qual foi o maior desafio, Pedro, para você nessa viagem à África? Olha, eu acho que na verdade o maior desafio é antes, viu? Porque a expectativa toda, né? Antes de ir a primeira vez, a gente tem uma expectativa muito grande, né? O que será que vai passar lá? E a gente é tudo muito desconhecido, né? Mas eu só tenho coisas boas, assim, que eu vivi lá. Existem, lógico, as dificuldades de adaptação com o ambiente, né? Talvez a alimentação, enfim. Mas tudo isso é mínimo diante de todos os benefícios que você tem, sabe? De tanto amor que você tem com as pessoas lá da comunidade, de fazer o trabalho em si. Então, eu acho que a dificuldade foi mais antes, de não saber, poxa, pra onde será que eu tô indo? Dar aquele friozinho na barriga. Né? Andar pela Depender fé, não saber de Deus. o que vai rolar, o que você vai esperar quando você chega no aeroporto, assim, daquela impressão, nossa, onde eu tô entrando? Que lugar é esse? Desconhecido, né? Mas a hora de voltar, você fala, meu, valeu muito a pena e eu quero fazer de novo, tanto que eu vou fazer de novo agora, no final do ano. Agora, tem fotos, ó, Deise está falando que tem fotos. Enquanto eu pergunto aqui para o pastor Walter, você pode ir rolando as fotos aí, Deise. Agora, o Pedro, ele abriu o programa aqui falando sobre cantando, né, e tocando um instrumento diferente aqui para a nossa cultura. Qual a importância ao se envolver com projetos desse tipo, você conhecer a cultura do outro, você ler a cultura do outro e você se aproximar do outro, conhecendo a sua realidade, conhecendo tudo que o cerca, né? A cultura, a culinária, a música. Qual a importância disso, Walter? É fundamental a gente saber como é que o outro vive, como é que é o outro. Aliás, é a essência do Evangelho, né? Conforme a gente vai abrindo mão do egoísmo nosso e nós vamos nos dedicando a descobrir, a escanear quem é o outro para entendê-lo e poder falar com ele de uma maneira que seja relevante para ele, é que a gente realmente vai se tornando cristão. E fazer uma leitura do ambiente é extremamente importante. Conhecer tudo, nós damos treinamento antes do pessoal ir, nós fazemos estudos, né, do local, para que a pessoa, né, saiba o que ela vai encontrar lá e já se prepare de como ele pode servir melhor lá. Né? Exatamente. Então, vai passar a foto primeiro, Luciano? Depois, não, então, pode falar. Aqui a pergunta tem a ver com esse tema, que é com relação quais são as dificuldades, né, com relação à barreira cultural. A gente sabe que é muito diferente, apesar de a gente ter essa proximidade com a África, a barreira é um pouco... a cultura é diferente, não tem como, né? Como que é essa questão cultural? Depende de que lugar que a gente vai. Se é, por exemplo, Guiné-Bissau, um país de fala portuguesa, tem o crioulo, tem outras línguas tribais, às vezes tem que traduzir, às vezes não, mas você ali é relativamente ainda fácil. Se você vai para um país onde não fala nenhum idioma que você conheça. Né? Nós temos um projeto, por exemplo, no Egito, né? Não falam nada que a gente fala lá. Né? Então, a barreira fica muito maior. Se você entra, por exemplo, num projeto que nem nós estamos fazendo no Japão, nós temos uma base lá de pessoas que falam português. Então, nós entramos nessa base, trabalhamos com esse pessoal que fala português e também fala o japonês. Então, cada lugar tem o seu grau de dificuldade. Mas isso nunca impediu a gente de fazer aquilo que é necessário ser feito, aquilo que Deus chamou a gente para fazer. Agora, às vezes as pessoas têm até um preconceito mesmo, de questão de você ter uma ideia antes de conhecer como que é o missionário, né? E a gente vê que tem se levantado uma geração, assim, de missionários, que são pessoas estudadas, são pessoas, às vezes as pessoas pensam, missionário é aquele cara que não tem nada, não teve outra opção na vida e optou ser missionário. Mas não, são jovens que estudam, que falam mais de um idioma, inclusive é um fator muito importante, né, para você ser missionário em outro país. A gente vê que
que não é bem assim como as pessoas pensam. O missionário são pessoas inteligentes, capacitadas e que optaram em sair da sua zona de conforto para levar a mensagem. E não é só para estudantes de teologia ou pastores ou alguma coisa assim, como tem também um estereótipo. Hoje tem, o Pedro está fazendo música, o outro está fazendo comunicação, o outro está fazendo advocacia, o outro está fazendo... Quer dizer, tem espaço para todo mundo experimentar. Porque cada um tem alguma coisa, alguma contribuição. Imagina num país assim, as pessoas são maravilhosas e tudo, mas não tem nada. Qualquer coisa... Por favor, leve, você entende? Então, qualquer coisa que você tiver, basta ser você. Ir lá, estender a mão, tá? Levar uma palavra de carinho, né? Brincar com as crianças, né? Às vezes, só isso... Já é uma grande contribuição. Sabe, é um tremendo do missionário o cara que se importa com pessoas. Não importa a formação, não importa nada. Mas você tem razão, não sei porquê, tem despertado entre o grupo de pensantes, entre a galera assim mais descolada. Acadêmicos, né? Acadêmicos, né? Os jovens assim mais brilhantes têm se despertado por isso. Não sei se querem uma experiência com Deus mais significativa que o campo missionário sempre traz. Eu não sei porquê, mas tem surgido dessa maneira. Então, Pedro, explica pra gente o que é que te chamou aí para esse tipo de missão. O que foi que te impulsionou, né? Férias, você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, curtindo uma praia, exatamente. O que é que está te impulsionando? Segundo período de férias que você doa para a missão. O que é que te impulsiona? Na verdade, a primeira vez foi um convite deste servo que você fala. Ele comentou lá, me chamou. É o tipo de coisa que eu já tinha vontade de fazer, né? Quando eu fui pro colégio estudar, a princípio eu fiz teologia, agora eu faço música, é tudo para dedicar para Deus, ao serviço, né? E o chamado à missão, né, que foi para a viagem missionária, foi uma forma mais ampla de eu ver como eu posso servir também, né? Que não existe só aquele espaço onde eu estou inserido. Tipo, a gente tem muito serviço para fazer aqui, né? A gente não, de forma nenhuma, negligencia o lugar onde a gente está. Mas a gente tem um chamado também muito importante em lugares onde a situação é muito mais complicada, né? Onde o evangelho precisa sim de pessoas que venham de fora para que ele possa crescer e caminhar. Então, essas coisas eu visualizei depois que eu estive lá na missão, né? Então, o primeiro estímulo foi o chamado de alguém que eu admiro e que te motivou, e que me motivou, né? Ele me incentivou e eu fui. E o Pedro sempre teve aquele brilho no olho. Ele foi meu aluno no período de teologia, então ele sempre teve aquele brilho no olho, aquela inquietude, etc. A gente vai aprendendo ao longo do tempo, né, a ver pessoas assim. E a direção do Espírito Santo. Eu encontrei ele no corredor e disse: Pedro, o que você acha? Né? E o Espírito Santo trabalhou em mim para chamá-lo, trabalhou nele, é muito assim, sabe? Dirigido pelo Espírito. E isso que é o bonito disso tudo, Luciana. Não é uma coisa assim humana, fabricada por seres humanos. É sobrenatural mesmo. É sobrenatural quase o tempo todo. E é importante ressaltar também que se você está em casa, pensando em ser missionário, mas não tem condições agora de ir para outro país, você pode ser missionário no seu bairro, na sua comunidade, na sua casa, para a sua vizinhança, você pode ser missionário em qualquer lugar, não é isso, Pedro? Com certeza. E agora você canta pra gente, o que é que você traz aí? A música se chama Onde Estão, e eu fiz ela justamente para o Núcleo de Missões, né, pensando nesse tema de missionário, acho que ela fala por si. Será que eles têm fome? Um bom lugar para dormir? Será que quando cai a noite, vem a escuridão, eles estão seguros? Será que contra o frio eles têm proteção? Será que existe um ombro amigo para os consolar? Eu me preocupo se meus filhos estão bem, assim como você está, sentado em minha mesa, comendo com fartura, enquanto o resto da família encontra-se perdida. Será que ouves minha voz? Será que entendes minha dor? Encontre os meus filhos, que estendam meu abraço.
segue nas cidades meu olhar, eles me reconhecerão. Encontre os meus filhos, conte a eles do meu grande amor, ensine o caminho de voltar pra casa, o caminho de encontrar a paz. Onde estão os que dizem seus meus passos, meus abraços, meu olhar de compreensão? Onde estão os que se chamam de meu corpo? Será que ouvem minha voz? Coisa Muito linda. bom, hein, Luciana? Muito lindo, bom. Lindo, Rapaz, o Deus te Pedro cada abençoe, dia viu, cantando Pedro? mais, viu? Deus Ô, te Pedro, abençoe. agora, Luciana, falando em Pedro aí, o cara cantando muito bem, tem um comentário aqui de um cara que eu acho que Pedro vai lembrar dele, Wesley Fonseca. Meu amigo. Grande Wesley, tá falando assim, um abraço pessoal do Conexão, acompanhando aqui esse programa que é um sucesso. É um sucesso, Um né, abraço, Luciana? Wesley, pra você. Um É a primeira abraço, vez que o Wesley. Pedro vem sozinho aqui, né? Pois é. Eu Sempre falei que vem hoje com minha o dupla é Wesley. o Pastor Volter, tá? A gente fica com ciúmes. Nós também temos que cantar hoje. Ô, Vai ter que Luciana, cantar, viu, pastor? Luciana, uma curiosidade aqui. Não querer, não, hein? Uma curiosidade, inclusive o professor Volter foi meu professor Foi também no mesmo? NASP. Na minha época, eu acho que eu não tinha um brilho no olho, ele nunca me chamou pra nada. Mas você é missionário aqui no Novo Eu tô sendo missionário aqui, Muito Luciana. chamado pra você. Muito chamado. Mas eu gostava muito das aulas do professor Volter, é Qual que é uma a alegria. disciplina te ver de novo, que você ministrava no curso de publicidade, por exemplo? Era aula de Provavelmente teologia. aula de religião, né? alguma ligada com a religião, né? Isso. Legal. Olha, Luciana, tem uma pergunta aqui da Flavinha Couto. Ela pergunta o seguinte: pergunto para o Pedro e para o professor Volter também, qual foi a maior alegria de vocês nessa missão? Bom, acho que a gente conversou bastante sobre isso hoje, né? A gente veio o caminho todo conversando. E a minha maior alegria foi o contato com um povo tão amoroso que eu não sei se eu já tive esse contato aqui, assim, com tanta gente, uma comunidade tão amorosa, assim, sabe? Eu acho que talvez nós tenhamos os valores um pouco invertidos, né? Como sociedade. A gente dá valor, talvez, a coisas materiais, a poder, a status, a dinheiro, a profissão. E lá, talvez, eles tenham mais oportunidade de dar valor a esse contato humano, né? Então, a gente se sente extremamente amado. A gente chegava, né, nas comunidades onde a gente fazia a pregação, e as crianças já vinham correndo para abraçar, e o pessoal os irmãos da igreja, o pessoal que ficava nas casas próximas onde a gente fazia a construção. Gente muito amável. Então, assim, foi um contato com tanto amor que a gente volta assim, meu Deus, como essas pessoas amam as outras. E é um negócio que a gente sente um prazer muito grande, né? Todo mundo gosta de ser amado. E eu voltei pensando, poxa, por que aqui também não é assim, né? O que será que acontece na nossa sociedade aqui no Brasil? E como eu posso ser um agente de transformação nesse processo como também, né? isso foi tão importante para mim, né? Eu acho que eu posso também contribuir. Levar adiante. Agora, Volter, é contraditório, né? Esse lance, assim, de você, no meio do consumismo que a gente vive, cada um correndo atrás do seu interesse, se capacitar profissionalmente, aprender 3 idiomas para encarar o mercado de trabalho mais capacitado. É contraditório você ver jovens dedicando um tempo para serem missionários e serem voluntários também, ajudar a construir casas. É diferente, né? É diferente, justamente porque, veja, cada missionário é um voluntário, cada missionário ele paga a sua própria passagem, suas próprias despesas, ele tem que levantar uma graninha considerável para poder ir. É contrário a qualquer coisa que você possa imaginar. Você põe a mão no bolso, gasta dinheiro para ir num outro país com bem menos condições que o teu, para ficar 30, 40 dias lá numa viagem missionária. Tem pessoas que ficam 2, 3, 4 anos lá, tá? Para sofrer, tá? Não ganhar nada, trabalhar e voltar, né? Quer dizer, qual a lógica disso? A Bíblia tem uma explicação para isso. É a loucura da pregação. Pessoas que nunca foram não vão entender. Só quem foi, tá, é que vai saber por que a gente faz isso.
É muito bom. É dolorido, é duro. Ai, horas e horas, e mosquitarada, e dormir mal, e comer coisas que você não conhece. Mas quando você volta, a realização de ter ajudado aquela quantidade de pessoas que só você podia fazer diferença. Se você não fizer, ninguém vai fazer. Agora, pastor, o senhor tinha uma visão, de repente, contrária a essa antes de ir? Ou o senhor sempre pensou em ser um missionário? E também pode ser para o Pedro também. Hoje vocês têm outra visão, vocês foram contagiados por esse espírito missionário. Mas antes de ir, vocês pensavam, como que vocês pensavam? Eu não via a hora. Tá? Eu não via a hora. Aliás, minha esposa também foi assim, quando nós fomos para o campo missionário, recebi o telefonema, escuta, você gostaria de vir? Aí eu disse, posso consultar minha esposa? Sim. Liguei para minha esposa e perguntei, você topa? Ela disse, posso fazer as malas? Foi essa a resposta dela. E foi a mesma disposição de coração minha também. Então eu já fui sempre meio sintonizado, sabe? Meio desenraizado. Eu não tenho muitas raízes nos lugares. O chamado foi de onde para onde? Foi do Brasil para a Europa. Fui missionário na Europa. A ideia, que aliás, é difícil, é um projeto dificílimo, completamente difícil. Um país secularizado. Porque, veja, nós temos sempre a ideia de que missionário vai para países mais pobres. Essa ideia precisa ser erradicada, porque não é assim. Tá? Lá na Europa é tão necessário, e às vezes talvez mais necessário, do que em outros lugares onde você vai lá, prega o evangelho e funciona. Né? Cada lugar tem as suas necessidades, mas nós fomos chamados para lá, foram 6 anos, e foi assim, muito difícil, mas tivemos assim experiências maravilhosas, como em todo o campo missionário. Né? E qual que, pela experiência, né, que você teve, já trabalhou na Europa, já foi para alguns países na África também, como missionário, Sim. Qual que é o país mais resistente para a mensagem do evangelho? Assim? Resistente você tem hoje, basicamente... São os países mais secularizados mesmo? Europa e a chamada janela 1040, que é a parte menos evangelizada do mundo. Que são quais países? Você pega, basicamente, um pouquinho acima da linha do Equador, você faz um quadradinho assim, vai do oeste da África, aliás, do oeste da África até o Extremo Oriente. Tá? E ali você tem essa janela 1040, é um território onde tem 2/3 da população mundial e é o lugar menos evangelizado do mundo. Pastor, só para contextualizar, essas janelas, a Igreja Adventista, ela divide, né, todos os continentes e as partes onde precisam ser evangelizadas, é isso, né? Exatamente. E essa 1040 abrange essa área que o senhor citou agora, né? Exatamente. Então nós temos hoje a janela 4070, que é essa parte secularizada, pega os Estados Unidos e Europa, e você tem a janela 1040, que é a parte onde tem todas as outras religiões não cristãs, onde tem 2/3 da população mundial, tem Índia, tem China, e tem, basicamente, é o lugar menos evangelizado. Tem 16 mil grupos de pessoas estudados, tá? E 78% deles nunca ouviram a doce palavra Jesus. Tem muita coisa para trabalhar ainda, né, muito pela frente. E olha só, nós falamos aqui aqui no decorrer do programa, comentamos que existe agora uma geração que está se levantando, que são jovens que cursam faculdade, estudam outros idiomas e tal. E olha só, o Walter e o Pedro trouxeram para a gente hoje uma novidade que uma das nossas universidades aqui em São Paulo, que fica em Engenheiro Coelho, está lançando a pós-graduação em missiologia. Que agora, se você quiser estudar e saber como ser um missionário, entender o contexto cultural de algum país que você queira estudar também, saber como utilizar, saber como se inserir na cultura do outro para levar a mensagem, é um curso interessante. Explica mais pra gente, pastor, você que está à frente aqui desse curso também. Essa pós-graduação em missiologia vai preparar líderes em assuntos missiológicos, quer dizer, a pessoa vai saber identificar um espaço e elaborar um plano missiológico para que aquele lugar seja atingido com ações sociais, saúde, etc., etc., e também com o evangelho. Tá? Isso pode ser dentro do nosso país, em grupos especiais que não têm sido atingidos. Pode ser numa tribo indígena no Brasil, tem 280 tribos no Brasil, muitas delas não conhecem o evangelho ainda. Ou pode ser num país secularizado como o Uruguai, pode ser uma ilha como as Ilhas Falklands, que não tem presença praticamente nenhuma cristã. E pode ser na África, na Índia, pode ser na China, no Japão e em outros lugares do mundo. Muito bom. Eu vou matricular a Luciana
nesse curso. Eu vou fazer, eu vou pagar fazer, pra vou você, começar. Luciana, Vai pode pagar? ir. Então tá tudo certo. Por minha cota. E se você ficou curioso, gravado pode. esse negócio, Tá não? gravado, pastor, tá ó, documentado. E se você quer saber um pouco mais sobre essa pós-graduação, é só acessar o nasp.br. Já tem lá o programa, tudo certo. nasp.edu.br/pós. Ó. Repita então. nasp.edu.br/pós. /pós, exatamente. O programa tá acabando, olha só, passa rápido, mas é um prazer, já passou, mas é um prazer sempre recebê-los aqui. A gente tem nós temos projetos aí de firmarmos parcerias com o NUNCE, que eu acho que é um assunto relevante. A gente precisa mesmo levar a mensagem de Jesus, sair da nossa zona de conforto e pregar o evangelho, seja na nossa comunidade, seja em outro país também. Então, a gente espera vocês aqui mais vezes, tá bom? Com prazer. Agora o Pedro canta pra gente. Muito obrigada pela participação. Chapolin, valeu, Luciana, hein? até amanhã, hein? Até amanhã. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor,